o que que acontece quando a gente tenta não pensar em alguma coisa? Tem um estudo feito com pessoas que eles pediram para as pessoas não pensarem em urso branco. Então, a ideia era não pense em urso polar. Quando eu te falo não pense em urso polar, o que que acontece? Sem querer, você começa a procurar na sua cabeça pensamentos sobre o urso polar, na tentativa de suprimir esses pensamentos, mas o que acontece é que, na verdade, você faz o oposto. Você está tentando suprimir, mas você começa a buscar pensamentos sobre isso, você aumenta o número de pensamentos sobre isso. Então, quando as pessoas escutaram não pense em urso polar, elas tiveram muito mais pensamentos sobre o urso polar. Então, a frequência desses pensamentos aumentou. Esse é o tal do efeito da supressão de pensamento. Quando a gente tenta não pensar em algo, como eu falei, ou em alguém, ou em uma música, ou em algum alimento, a gente pensa muito mais. Por isso que quando você põe uma meta assim de, eu não vou mais comer chocolate, ou eu vou comer doce só no fim de semana, ou eu vou comer pizza só no fim de semana. Você está tentando, durante a semana, suprimir o pensamento sobre a pizza ou o chocolate, ou não pensar naquele alimento que você não quer comer. E o que acontece é que você vai aumentar o pensamento sobre esse alimento. Consequentemente, você vai ter ainda mais desejo de comer esse alimento. Ou seja, vai funcionar no sentido oposto do que você espera. Acaba sendo contraproducente, certo? Tem um outro estudo feito com chocolate. Eles juntaram mulheres e pediram que elas preparassem um cardápio de sobremesa. Para um grupo, eles falaram: façam um cardápio de sobremesas que só não deve ter sobremesas com chocolate. E para o outro, façam um cardápio de sobremesas, do que você quiser. Depois que elas montaram esse cardápio, elas foram convidadas a degustar chocolate. E as mulheres que foram orientadas a não pensar em chocolate, ou seja, não fazer um cardápio de sobremesas que levassem sobremesas com chocolate, comeram mais chocolate do que aquelas que não receberam essa orientação. Ou seja, e principalmente se essas mulheres já tinham alguma privação em relação a esse alimento, se elas já consideravam que esse era um alimento proibido, né, ou que elas não deveriam comer. Consequentemente, elas acabaram comendo muito mais chocolate. Então, né, a mesma coisa do urso branco, não pense em chocolate, acaba aumentando o desejo por esse alimento e aumentando a ingestão desse alimento. Então, esse não é o caminho e esse é o porquê, né? É a maneira como a nossa cabeça funciona. Eu quero te trazer agora qual é o efeito dos alimentos proibidos. Como é que funciona na nossa cabeça e qual é o ciclo que a gente fica preso quando a gente tenta se proibir de comer algum alimento? Pode ser também aquele alimento que você não se considera totalmente proibido, mas que você acha que devia consumir só numa quantidade X. Por exemplo, você acha que pode até comer arroz, mas só se for uma colher só de servir. Se for 1,5, ele já se transforma meio que num alimento proibido, algo que você não deveria fazer. Então, né, dessa maneira você percebe que a lista se amplia, certo? Existem muitos alimentos que a gente acredita, quando a gente está num processo de emagrecimento, que a gente não pode comer, porque parece que o alimento vai nos engordar, né? O primeiro ponto é: nenhum alimento sozinho é capaz de te engordar ou te emagrecer. É sempre o contexto todo, e o contexto todo não envolve nem só a alimentação, envolve também o emocional, qualidade de sono, estresse e muitas outras coisas, ok? Então, lembrem-se disso, por isso nenhum alimento é proibido. Mas, quando a gente pensa que um alimento é proibido, eu tento suprimir o pensamento sobre essa comida. E eu acabei de explicar que quando a gente faz a supressão do pensamento, na verdade, a gente aumenta a frequência com que esse pensamento acontece e o desejo por comer. Então, a supressão aumenta a tensão e o desejo por comer. Quando eu tento não pensar no hambúrguer, por exemplo, eu vou pensar mais em hambúrguer, eu vou ter mais desejo de comer o hambúrguer. E aí, em algum momento, eu não vou aguentar e vou comer. E quando eu como, eu vou me sentir culpado, eu vou ter vergonha e vou achar que eu fiz algo inadequado, porque não era para eu estar comendo aquele alimento. Consequentemente, eu penso que eu preciso de mais recursos para me controlar e acabo novamente querendo me proibir, pensando que eu devo me proibir de comer esse alimento. Então, tentando me deixar ainda mais restrito no consumo desse alimento. Enquanto, na verdade, eu preciso de outros recursos, né? E, novamente, a gente precisa entender aqui qual é a raiz da situação. O que está por trás do teu consumo desse alimento? E, muitas vezes, a única coisa que está por trás do incentivo é o pensamento da proibição.
Então, com frequência, quando eu trago para os pacientes que eles são permitidos, eles têm liberdade para comer o que eles quiserem, mas que essa liberdade é guiada e vou trabalhando, né, percepção de fome, vontades, etc. Só de pensar que eu posso comer, a minha vontade diminui significativamente. Então, muitos pacientes me falam, agora que eu posso comer, eu não quero mais. Porque muitas vezes a única coisa que continua incentivando esse ciclo e continua me fazendo consumir excessivamente esse alimento é o pensar que eu não posso, é o pensamento de proibição e de restrição que vai gerar, né, nessa tentativa de suprimir o pensamento, o aumento do desejo por comer esse alimento e o aumento do consumo, ok? Então, vamos quebrar esse ciclo? Vamos parar de pensar que alimentos são proibidos, lembrando que tudo é permitido e que a gente engordar ou emagrecer ou ter saúde e não depende de apenas um alimento ou um grupo de alimentos. É muito mais do que isso. Tem muito mais coisa que envolve. Então, nenhum alimento sozinho vai me engordar ou vai me emagrecer. Né? Também existe bastante esse mito de vou comer uma coisa, vou beber algo que vai resolver todo o meu problema, né? E também não é verdade, ok? Então, vamos começar a soltar aos pouquinhos esse pensamento de proibição, de restrição, que agora vocês entendem que só está motivando vocês a comer mais e novamente sendo contraproducente.